Muito bem, estamos de volta aqui para o curso de Homilética 1 da ETAD. Agora vamos abordar a lição de número 6. Na lição passada falamos dos temas do sermão. Agora vamos falar da estrutura do sermão. Nas duas últimas lições, nós vamos estudar os aspectos técnicos e práticos do sermão. Agora, estudaremos as partes essenciais que constituem a todo o sermão, isso é, a sua estrutura. Aprenderemos o tratamento que se deve dar a um texto e a sua importância como base do sermão. Também veremos como se deve escolher temas, que é o que nós já falamos, a partir da organização do sermão, isto é, o seu esboço. 3 são as partes essenciais que formam a estrutura de todo e qualquer sermão, a saber, as 3 partes. Todo sermão deve ter uma introdução. A introdução é o contato inicial com os ouvintes. Todo sermão deve ter um plano. O plano são as divisões e subdivisões do sermão. E todo sermão tem que ter uma conclusão. A conclusão é a aplicação do sermão. Essas partes, introdução, plano e a conclusão, são as partes que constituem a ordem do sermão. Isto é a organização com as devidas divisões básicas para orientar o pregador na apresentação de sua mensagem. E quanto à estrutura, podemos até chamar ela de esqueleto do sermão. Há pregadores que só fazem esboço e prega de acordo com o esboço. Há outros que gostam de escrever todo o seu sermão. A forma e o corpo do sermão, eles vão aparecer depois. Por isso, o objetivo principal aqui na estrutura do sermão é de nortear o desenvolvimento do sermão. Há sermões que acabam virando livros, se nós explorarmos e falarmos deles com mais profundidade. Mas vamos a cada uma dessas partes. O texto 1, nós vamos tratar aqui, no texto 1, da introdução do sermão. A introdução do sermão. Introdução é a parte do sermão que serve, como nós dissemos, de ponto de contato entre o pregador e o auditório. Normalmente, a introdução pode ser a última parte a ser feita na preparação do sermão, porque quando você já sabe todas as divisões, aonde você quer chegar, aí você elabora a introdução. Antes de escrever as primeiras palavras do sermão, o pregador deve formar uma ideia geral do assunto onde irá falar. E é impossível apresentar uma boa introdução de um sermão da qual não se tem ainda uma ideia geral e nítida. Por isso, a introdução deve às vezes ser feita por última. Ela deve ser feita exatamente quando o pregador já tiver fixado o propósito do sermão, escolhido o texto, já determinou o tema, a organização. Então agora ele está pronto para fazer a introdução, onde ele irá dizer ao seu auditório o que ele vai falar naquele sermão. Por isso ela deve ser preparada por último. A introdução implica em aspectos não técnicos, mas sim aspectos psicológicos. Expliquemos melhor esse aspecto psicológico da introdução. Para começar um sermão, o pregador deve identificar o tipo de auditório para qual falará. A partir daí, ele vai desenvolver a habilidade de preparar o seu auditório, tanto espiritualmente quanto psicologicamente, para o sermão que irá pregar. Uma boa introdução faz com que as pessoas queiram te ouvir mais. Uma má introdução pode fazer o ouvinte perder o interesse logo no início do sermão. Em outras palavras, a introdução do sermão tem por objetivo fazer com que os ouvintes tenham boa disposição para ouvir o pregador.
que lhe prestem atenção e que estejam dispostos a receber a mensagem que ele tem de apresentar da parte de Deus. O pregador deve ter em mente que a introdução é algo inteiramente preparatório. Há pregadores que querem pregar na introdução, não, é só para preparar. Em síntese, o pregador nela vai mostrar qual é o propósito do sermão. É como preparar a mesa, é mostrar o menu que vai ser servido. A introdução é despertar o apetite para que a pessoa queira comer, implica em sentar à mesa e começar a saborear a comida já anunciada. Assim faz o pregador na introdução do sermão. Através da introdução, ele apresenta a ideia única do seu sermão e não variadas proposições, pois se ele fizer isso, irá confundir a mente do auditório e desviar a atenção. Então, vejamos como fazer uma boa introdução. Comentaremos a seguir alguns requisitos que devem ter para uma boa introdução, para preparar o auditório. Primeiro, a introdução deve ser breve. Conta-se que um pregador inglês, erudito nas escrituras, que ao pregar gastava tanto tempo pondo à mesa que a igreja perdia o apetite pela comida. A introdução deve ser breve, deve ser objetiva. Nela, o pregador deve apresentar apenas o essencial de sua pregação, e isso facilita o auditório acompanhar o seu sermão com interesse e com atenção. A introdução deve ser apropriada, isso é, deve dizer exatamente o que irá se apresentar durante o sermão. O objetivo da introdução é levar os ouvintes para dentro do sermão. Uma introdução não apropriada afasta os ouvintes do propósito do sermão, razão pela qual aconselhamos o pregador redigir a introdução por último. A introdução também deve ser interessante, você quer chamar a atenção. Uma introdução muito técnica torna-se vaga e inexpressiva. Sem dúvida, não reterá o interesse do ouvinte. O propósito inicial de uma introdução deve ser o de atrair, funcionar como um anzol que nós colocamos para pegar o peixe. Sua intenção para o assunto ou tema que será desenvolvido, para que assim a introdução seja cativante. O pregador, antes de tudo, mergulhar na sua mente na unção do Espírito Santo. A dinâmica que é produzida pela unção inspira as palavras certas e objetivas. O cuidado também com a objetividade da introdução evita a prolixibilidade, isso é, o falar além do necessário, né? Você deve introduzir chamando atenção para aquilo que você vai falar. E quarto, a introdução deve ser simples. Simplicidade entra aqui como uma qualidade também indispensável ao sucesso da pregação. Não se deve começar um sermão de maneira arrogante. A introdução não deve prometer mais do que o sermão realmente tem para apresentar. Dizem alguns mestres de homilética que os primeiros minutos de todo pregador são os minutos mais críticos da sua pregação. É na introdução que o pregador conquista ou que perde a atenção do seu auditório. Há outro pensamento que afirma um sermão bem começado já tem meio caminho andado. Portanto, seja simples e então o douto e o indouto os entenderão. Você pode começar uma introdução, e nós vamos falar mais, com uma história. E uma história sempre atrai a atenção daqueles que vão ouvi-la. Vamos lá, relacione a coluna A de acordo com a coluna B. 6.1, coluna A, parte do sermão que estabelece contato entre o pregador e o auditório. Letra C aqui, introdução. 6.2, aspecto da introdução de um sermão que serve para preparar o auditório que irá ouvir
a pregação. O aspecto aqui é o aspecto ser breve e objetivo. Letra D. Ou letra B, a objetividade. Eu vou colocar letra B, a objetividade. A introdução de um sermão deve obedecer a esses critérios a fim de facilitar o auditório acompanhar com interesse e atenção. Aqui você pode colocar letra D, porque é mais um critério, ser breve e objetivo. 6.4, a falta desse cuidado na introdução de um sermão pode levar o pregador a ser prolixo, né? A falta de... Não, aqui a 6.4 é objetividade, 6.2 é psicológico, o psicológico prepara, letra... Então fica assim, 6.1, letra C, 6.2, letra A, psicológico, 6.3, letra D, e 6.4, letra B, ok? Vamos ao texto 2, falemos agora das fontes de introdução. Uma das razões por que a introdução deve ser redigida por último é o fato dela servir como uma porta de entrada para o sermão. O preparo do sermão é como uma planta de um edifício em que o arquiteto começa a traçar o seu plano. O começo não se dá pela porta. Primeiro, ele resolve a questão da estrutura do edifício. Eis o porquê a introdução deve ser deixada por último. Quais são as fontes principais para se encontrar e preparar uma boa introdução? São várias. Vamos apresentar as seguintes. Primeiro, o texto bíblico, o próprio texto, pode servir como ponto de partida para se encontrar uma boa introdução. O texto pode fornecer a introdução. Se for um texto biográfico ou histórico, melhor ainda, porque dará ao pregador a condição de considerar os fatos relacionados com o texto. De outra forma, o texto lhe dará condição de descobrir o propósito daquela escritura, o seu sentido real, e isso vai despertar o interesse do auditório para o assunto a ser apresentado. Vamos agora ao contexto. Pode ser tanto do próprio texto escolhido como a base de pregação, como também o contexto histórico, biográfico ou doutrinário. A descrição de um lugar ou evento relacionado com a passagem bíblica ajuda também na interpretação. Uma alusão histórica sugerida pelo tema pode fornecer o começo da introdução do sermão. Terceiro, a ilustração. Na introdução, recomenda-se o emprego de uma breve ilustração. As ilustrações ficam melhor no meio do sermão, mas se for breve a ilustração, que tenha uma direta relação com o tema, a quem possa chegar e chamar a atenção do auditório. A arte de narrar histórias é importantíssimo para essa fonte. A ilustração pode ser visual, algo que apele mais para a visão do que para a audição. Entretanto, somente para certos tipos de sermão, em determinadas ocasiões, é válida a ilustração visual. Normalmente, uma ilustração narrada é a mais viável no púlpito. Quarto, fatos e eventos da atualidade. Adaptar um evento recente que tenha relação com o tema do sermão é uma forma bem positiva, porque liga o conteúdo do sermão com o que o ouvinte leu recentemente. Algum acontecimento notável da cidade, algum fato interiorano que tenha repercutido por diversos meios de comunicação, chama também atenção para o caso. Daí a necessária habilidade do pregador para relacionar o fato com o assunto da mensagem. Outra introdução pode ser uma frase ou um provérbio. Essa forma de se introduzir a mensagem é bem mais retórica, porém válida, se feita com propriedade. Normalmente, a melhor forma de se começar um sermão é proceder da maneira mais simples e possível,
Por exemplo, a Bíblia está repleto de profundos pensamentos e provérbios, encerrando sublimes verdades práticas, porém são expressos com simplicidade. Começar uma introdução com um provérbio de Salomão, detalhando o pensamento de maneira tal que o auditório seja despertado para a verdade, que será apresentada em uma fonte de introdução. Sexto, experiência pessoal. Uma experiência pessoal bem objetiva, se perder em excessivos pormenores, se não se perder em excessivos pormenores, é a forma agradável de começar a introdução de um sermão. O pregador não pode esquecer que o objetivo dessa fonte é o relacionar a sua experiência pessoal com o assunto sermão e não de apresentar a si mesmo. Sétimo, momento presente. O pregador deve saber de antemão o que, onde, porquê e como irá pregar. O momento presente pode servir como um bom começo de sermão. Fatos como inaugurações de novos templos, aniversários, como reuniões cívicas, formaturas, cerimônias fúnebres, cerimônias de casamento, ocorrências nacionais e internacionais. Em qualquer uma dessas ocasiões, o pregador pode tirar a introdução para o seu sermão. Concluindo, uma boa introdução, para ser objetiva, prática e concisa, deve ser escrita com muito cuidado pelo pregador para que não seja demasiadamente prolixo, que usa palavras em demasia ao falar ou escrever, que não sabe sintetizar o pensamento ou muito mecânico. Um pregador que começa com palavras muito eloquentes e palavras difíceis, às vezes acaba perdendo o seu auditório logo na introdução. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 6.5. Fontes principais para se encontrar e preparar uma boa introdução, todas. Texto bíblico, fatos e eventos, experiência pessoal. 6.6. O contexto a ser assinalado pelo sermão pode ser aqui do próprio texto escolhido, ser o fato histórico, está ligado ao fator biográfico ou doutrinário, todas. 6.7. A introdução de uma mensagem por meio de uma pequena história está relacionado dentre as fontes como letra A, narração. Vamos ao texto 3, a plano do sermão. Dentro da estrutura do sermão, verificamos como se faz uma introdução e as fontes necessárias para sua preparação. Agora, o ponto seguinte, ou seja, a segunda parte da estrutura do sermão é o seu plano, que é a parte principal do sermão, é o corpo do sermão. A introdução é a cabeça, o plano é o corpo e a conclusão são os pés do sermão. Quando as pessoas forem embora, elas têm algo para levar com a conclusão. Então, o corpo do sermão é a parte principal, que tem a ver com a ordem e a sequência das divisões. Podemos chamar o plano de movimento do sermão. Outros mestres dão outras designações, como argumentação, como tratamento, como as divisões, o movimento ou a discussão do sermão. Em síntese, todo o plano para uma compreensão maior e melhor do que seja o plano do sermão, a designação mais simples e comum do plano é esqueleto ou esboço do sermão. É a parte que divide o sermão em pontos principais. Observemos que na introdução é estabelecido ponto de contato com o auditório. Através dela, o pregador desperta o interesse de seus ouvintes quanto ao assunto que irá apresentar, restando finalmente a apresentação, anúncio
de sua proposição, começando pelo primeiro ponto do plano do seu sermão. O plano, no seu todo, deve apresentar dois aspectos: unidade e coerência. Sem elas, o sermão não merece nome. A seguir, abordaremos 4 requisitos que devem ser observados para que se possa movimentar progressivamente o esboço do sermão, a saber: primeiro, o sermão deve possuir uma ordem apropriada nas divisões. Um sermão desordenado é como um montim que tem movimento, mas não tem ordem. Pregar um sermão sem ordenar os pensamentos é levar os ouvintes a várias direções. Todo sermão precisa uma ordem própria no seu plano. Aqui estão 3 regras indispensáveis que o pregador deve conhecer. Primeiro, os pontos e subpontos devem ter uma ordem lógica dentro do sermão. Cada ponto deve estar em harmonia com os demais pontos e no desdobramento do plano. Lembremos que cada divisão ou ponto principal representa uma parte do sermão. O plano pode ser dividido em 2 ou 3 ou 4 divisões, observando sempre uma ordem lógica. As divisões devem obedecer à ordem ascendente, começando de baixo para cima. Isso significa, quanto ao assunto, as divisões devem apresentá-lo de maneira evolutiva. Os pensamentos mais elementares devem conduzir o movimento do sermão, do modo a ter aspecto crescente e não decrescente. Primeiro, você deve explicar o que é. Depois, você deve, no tópico 2, seu sermão, desenvolver e dizer como a pessoa pode usar aquilo. E, por último, você vai aplicar aquilo à vida da pessoa. Se nossa mensagem possuir aspectos negativos e positivos, o ideal é começar pelos pontos negativos, para concluir com os pontos positivos. A ordem do esboço deve ser numérica, segundo a prioridade de cada ponto. Essa prioridade ou precedência é ditada por uma sequência lógica do assunto do sermão, que significa que ao organizarmos o esboço, digamos 3 pontos, nunca deve ser começado pelo ponto 3, e sim pelo 1. A evolução do esboço deve ser natural. Primeiro ponto, segundo e terceiro, partindo do primeiro para o segundo e terceiro. Segundo, a transição de pensamento para o outro. Vamos ilustrar melhor esse requisito como alguém que deseja atravessar um riacho de um lado para o outro. Existe uma ponte por onde ele passa naturalmente, mas ele prefere deixar de lado a ponte e do saltar de uma margem para outra. O salto certamente será brusco e perigoso. No sermão, passar de um pensamento para outro ou de um ponto para outro exige certa habilidade da parte do pregador. O pregador tem de usar seu raciocínio para rapidamente construir essa ponte de passagem para o outro lado com suavidade. James Day Crane diz que o movimento progressivo do sermão não deve ser como de arranque ou partida brusca de um trem cargueiro, e sim com suave saída de um moderno trem de passageiros quando conduzido por um maquinista perito. Pertinência. Entre as divisões do sermão, as necessidades presentes. O pregador deve ter o cuidado para que, ao organizar o plano do seu sermão, seus pontos se relacionem com as necessidades do auditório. Por exemplo, todo e qualquer ponto, mesmo que seja de fundo histórico ou biográfico, deve ter relação com o presente e ser aplicado à situação dos ouvintes. O tempo presente deve predominar em todo o sermão.
O exemplo, ao falar de Davi e de suas experiências, sem adaptar os aspectos de sua história às necessidades de hoje. O sermão tende a não contribuir para o entendimento e aplicação prática de algum ouvinte. Traga para o hoje. Vamos falar de digressões desnecessárias dentro do sermão. Digressões. Digressões é devagar, que se entende por digressão dentro do sermão. É o desvio de rumo ou de assunto daquilo que está falando. Alguns pregadores, quando muda muito, ele se perde. Por exemplo, o pregador começa a apresentar seu sermão e vai desenvolvendo até o ponto que lembra de um certo pensamento, que não se relaciona com nenhuma parte do sermão que está sendo exposto. Aí ele começa a contar isso, e significa que ele sai do rumo do sermão e desvia a atenção do auditório, porque o pregador tenta encontrar o fio desse pensamento esquecido anteriormente e nisso acaba se perdendo. Alguns pregadores chegam a dizer, o que eu estava falando mesmo? E aí o auditório é que tem que lembrar ele. No caso, ele perdeu o rumo completamente. Então é necessário evitar toda digressão. Deve-se obedecer o plano elaborado anteriormente para chegar ao objetivo do sermão, a menos que ele tenha plena convicção interior que se trata de um ato específico, direto do Espírito Santo, para aquele exato momento. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. O sermão não precisa ter uma ordem apropriada nas divisões. Errado. 6.9. O pregador pode, com muito cuidado, transpor do assunto, base seu sermão para outro, no intuito de interligá-los enquanto prega. Sim, está certo. Não é importante o pregador ter frases de transições, isso sim. 6.10. É importante que o pregador ter cuidado ao organizar o plano do seu sermão, de modo a fazer com que os pontos a serem abordados se relacionem, certo? 6.11. O pregador não deve tentar desviar do rumo o assunto que está abordando, para que o auditório não fique prejudicado, certo? Vamos agora ao texto 4, a conclusão do sermão. Saber entrar e sair, que é a introdução em uma pregação, é a razão desse texto. Normalmente, o pregador pode unir o clímax de sua mensagem à sua conclusão, isto é o ponto culminante, quando o pregador e ouvinte são profundamente movidos pelo Espírito Santo. Na passagem do último ponto do sermão para a conclusão, deve-se proceder com todo cuidado e oração em espírito. É aí que o pregador tem a oportunidade, na conclusão, de fazer a aplicação final e definitiva de todo o sermão. Essa parte é tão importante quanto a introdução. Grande parte do êxito de uma pregação depende de uma boa conclusão. O clímax de nosso sermão deve ser alcançado na conclusão. Como podemos preparar uma boa conclusão? Vamos aqui algumas dicas. Primeiro, recapitulando, repetindo aquilo que foi falado de forma agora resumida. Implica em repassar sucinta e dinamicamente quais foram os pontos principais do sermão. Essa recapitulação não significa voltar a pregar, mas sim destacar os pensamentos chaves, os pensamentos fortes e os pensamentos positivos, sem precisar ter que discuti-los outra vez, de modo a imprimir na mente e no coração do ouvinte a mensagem central do sermão e levá-lo, então, a uma decisão. Recapitular é, então, uma forma de evitar conclusões improvisadas. Vamos agora ao ponto 2, para concluir, narrando. Significa discorrer sobre um fato que possa servir de aplicação à mensagem pregada. Isso pode cativar o interesse do auditório
e comovê-lo a um ponto de tomar uma decisão. Terceiro, persuadindo. Um bonito sermão que recebe aplausos e elogios, mas não leva à persuasão, é como um barulho de latas vazias. Persuasão é a meta principal de um sermão. Levar o ouvinte a uma decisão, a uma tarefa séria e cuidadosa, que é efetuado durante a pregação e que requer agora a graça, a unção do Espírito na vida do pregador. Pregar um sermão sem visão e sem persuasão é perda de tempo. Por isso, podemos e devemos empregar esse método na conclusão de nossos sermões. Persuadir é levar a pessoa à conversão. E persuadir aqui não é, algumas pessoas interpretam como mal, mas sim ajudar a pessoa a tomar uma decisão que será boa para ela. Portanto, é uma persuasão positiva, algo que vai ajudar a pessoa. Quarta forma de concluir, convidando. Todo sermão deve concluir com um convite. Se for uma mensagem de salvação, deve ter um apelo. Se for um sermão para a igreja se consagrar mais, chame a igreja à frente para orar. Se for uma mensagem de cura divina, chame os doentes para receber a cura. Se for uma mensagem de batismo, poder do Espírito Santo, chame eles para vir à frente. Salvação para os ímpios, consagração para os crentes. O convite enquadra o propósito específico da pregação. Dentro da conclusão, a conclusão deve ser inteligente, deve ser clara, deve ser insistente, deve ser séria e espiritual. De nada vale um sermão muito bem organizado sem uma conclusão vitoriosa, sem mudanças de vidas. Vamos ao relacione a coluna A de acordo com a coluna B. O clímax é alcançado nessa parte do sermão. Letra C, na conclusão. 6:12, letra C, conclusão. A ação de repassar sucinta e dinamicamente os pontos principais de um sermão como forma de evitar conclusão improvisada. Letra A, recapitulação da mensagem pregada. 6:14, constitui-se na meta principal de um sermão a persuasão. Vamos à revisão da lição. 6:15, requisitos indispensáveis de uma boa introdução. Todas, ser breve, ser apropriada, atrair a atenção do auditório. Todas. 6:16, introdução é o ponto fundamental a um sermão, por isso deve ser redigida. Letra B, por último. 6:17, o plano é a parte principal do sermão, pois tem a ver com a letra A ordem ou sequência das divisões, a ordem ou sequência, letra A na 6:17. 6:18, grande parte do êxito da pregação de uma mensagem depende da conclusão, quando devidamente estiver aqui recapitulando o sermão, narrando uma aplicação à mensagem, persuadindo o ouvinte, todas estão corretas na 6:18. Com isso, concluímos a lição de número 6. O aluno agora da idade vai fazer o seu teste, o teste de número 3, que engloba a lição 5 e 6. Então, preste atenção, eu vou fazer uma revisão aqui com você. Se você prestar atenção, você será bem-sucedido no seu teste. Vamos lá, primeira pergunta, qual é a definição de tema? E a resposta aqui é a letra D, verdade central ou ideia central do sermão. Primeira, letra D, tema é a verdade central ou ideia central. Segunda, como é caracterizada a forma lógica de tema? A forma lógica ela é apresentada num pensamento completo e de forma sucinta. Então, letra C, aqui na 2. 1 é letra D. 2 é letra C. 3. Qual é a característica distinta da forma retórica de tema?
Aqui é a letra E, pode ser expressa por meio de uma frase, mesmo um pensamento incompleto. Essa é a retórica. 3, letra E. A quarta, qual é o procedimento ideal para formar um tema de um sermão? E aqui a resposta certa é letra C. Dar ao tema um rumo fixo para evitar divagações e manter a unidade. Quinta, o que caracteriza um tema enfático? Letra C. É apresentado sobre a forma de uma palavra, uma frase marcante. Ele é enfático por isso. Sexto, como é determinada a organização do sermão no tema imperativo? E aqui a resposta é letra E. Pela apresentação de mandamentos ou ordens divinas. 6, o imperativo é pela apresentação de mandamentos ou ordem divina, letra E. Sétima, o que significa dizer que um tema é pertinente, letra C, é o único dentro de um sermão, está diretamente relacionado com o objetivo proposto. C, na sétima. Oitava, qual é a fonte suprema de inspiração para o pregador? Aqui a oitava é a C, a oração e a meditação da palavra de Deus. 8, C, oração e meditação da palavra de Deus. 9, por que a introdução do sermão geralmente é preparada por último? Porque é impossível fazê-la sem uma ideia geral, nítida do assunto. 9, letra C. 10. Qual é o objetivo principal da introdução do sermão? Letra C. Despertar o interesse e a boa disposição dos ouvintes para ouvir a mensagem. 11. Qual é o ponto de partida recomendado para encontrar uma boa introdução? Letra E. O texto bíblico. 12. Por que adaptar um evento recente é considerado uma estratégia positiva na preparação do sermão? Letra E, porque ajuda a criar uma conexão entre o conteúdo do sermão e a experiência recente da audiência. 12E. 13. O que significa a ordem ascendente nas divisões do sermão? Letra D, na 13, que as divisões devem apresentar o assunto de maneira evolutiva, do mais baixo para mais alto. 14. O que caracteriza uma digressão dentro do sermão? A 14 é letra A, significa o desvio do rumo ou do assunto que está sendo abordado. 15. Como a pertinência entre as divisões do sermão e as necessidades presentes pode influenciar a eficácia da pregação. C. Facilitando a compreensão e a aplicação das mensagens bíblicas. E 16. Por que é importante incluir um convite na conclusão do sermão? E aqui a resposta é letra B, para enquadrar o propósito específico da pregação. Para enquadrar o propósito específico da pregação. Se você prestou atenção nessa revisão do teste 3, agora falar no WhatsApp do aluno, clica no link do teste 3, coloque o número do núcleo 5144 e coloque o seu número de aluno. Vai aparecer o seu nome de aluno para você confirmar, confirme, faça o seu teste. Se você não é aluno, mas esteve assistindo essa aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue estudando. É sempre bom aprender, melhorar, nos aperfeiçoar. O nosso canal do YouTube tem mais de 146 pastas com mais de 7.200 vídeos para você. Entre no nosso canal, clique lá no PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. E ao entrar no canal, clique na foto, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total, como eu disse, 146 pastas com 7.200 vídeos. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com você.
Se quiser ser aluno, entre em contato conosco. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.